digno de toda honra e de toda glória. Irmãos, nessa noite nós vamos estudar, aprender sobre um pouquinho mais sobre um personagem que eu particularmente gosto muito dele, porque eu me identifico com ele. E tenho certeza que vocês também, em alguma fase da vida, vocês já se identificaram. Espero que não se identifiquem no futuro, mas vocês podem ver a vida dele em algum sobrinho, num filho, num esposo. Eu estou falando de Sansão. A gente não vai poder se atentar em detalhes, irmãos, porque é uma história longa e o tempo é curto. Mas Sansão, a mãe de Sansão era estéril, irmãos. Ela não podia ter filhos. Naquela época, o povo de Israel estava sendo escravizado pelos filisteus, né? E Deus enviou um anjo até a mãe de Sansão e falou a ela que ela iria gerar um bebê. Mas a olhos humanos é loucura uma mulher estéril gerar um neném. Aí ela foi e falou para o seu esposo. O seu esposo ficou meio assim e tal. Ela orou a Deus e pediu: Deus, se for isso for do Senhor mesmo, manda um anjo novamente para que ele converse com meu esposo. Tudo bem. O Senhor Jesus, nosso Deus, escutou a oração dela e o anjo foi novamente. E o esposo dela perguntou quem era ele, né? E tudo mais. E o esposo dele, sabendo que era um anjo do Senhor mesmo, o que ele fez? Tudo bem, então me fala como que eu devo ensinar esse neném, essa criança. Aí o anjo passou todas as coordenadas. Isso está em Juízes, capítulo 13. Mas segura aí, irmãos. E nessas orientações, o anjo passou aos pais de Sansão que ela, na gestação, ela não poderia utilizar de comidas imundas, bebida alcoólica e vinho. Ela deveria se abster desses alimentos. E não podia cortar os cabelos da criança, porque os cabelos, irmãos, é um sinal entre Sansão e Deus. Por quê? Seguindo essa lógica, Sansão ele foi nascido para ser o libertador do povo de Israel. Eles ficaram escravizados por 40 anos. Mas a força de Sansão não estava em seus cabelos, estava porque o Espírito Santo de Deus se apossava dele, não estava nos cabelos. Aquilo ali era só um sinal, né? E o anjo falou que, seguindo essas orientações, Sansão seria nazireu. O que é nazireu, irmãos? O significado de nazireu é consagrado a Deus. Ele, sendo consagrado a Deus, ele deveria ter uma vida santa, né? Uma vida temente a Deus. Só aí, tudo bem. Sansão nasceu, cresceu, desenvolveu como eu e vocês, cada um de vocês aqui. Só que Sansão passou a ficar desobediente. Começou a não escutar os seus pais. Eu imagino Sansão um cara bem bonito. Um cara bonito, um cara forte. Eu imagino, porque pelos relatos bíblicos, né, o que ele fazia com seus inimigos, a gente só pode imaginar um cara muito forte, um cara muito bonito. E nessas saídas deles, irmão, ele passou a beber. No capítulo 16 de Juízes, no versículo 1, fala que ele se deitou com uma prostituta. Nos dias de hoje, uma garota de programa. Sendo que ele era um nazireu, ele era consagrado a Deus, ele não podia se envolver nessas coisas, porque ele tinha uma promessa na vida dele, porque ele seria o libertador do povo de Israel. Pois bem, irmãos, nessas saídas dele, ele foi até vamos dizer assim, uma cidade vizinha, Tina. E lá ele bateu o olho numa garota e se apaixonou. Nossa, essa mulher é maravilhosa. Quem de nós nunca passou por isso, né, irmãos? Eu já passei, acredito que vocês já passaram. Ele se apaixonou por aquela mulher. E os pais dele falaram assim: filho, aquela mulher não é para você. Ela é da terra dos filisteus, os caras que nos escravizam, nos humilham. E Sansão, muito teimoso, muito desobediente, não escutou os seus pais. Por isso que a gente tem que escutar os nossos pais sabem
o que eles falam. E ele não escutou, falou: não, pai, eu quero me casar com ela. E o pai insistiu: filho, procura uma moça aqui no nosso povo, se relacione. Não, quero aquela, quero. E o nome dela era Dalila, que eu também imagino que ela deveria ser uma mulher linda, digníssima, eu imagino, né? Para ele ter se apaixonado dessa forma. Pois bem, irmãos, ele casou com Dalila, e aí vem o fruto da desobediência. Porque tudo, irmãos, tem um preço. Se você for desobediente, você vai pagar o preço, mais cedo ou mais tarde, isso é fato. E Sansão se casou com Dalila, passou o tempo, e ele nunca havia relatado para ninguém que o sinal dele era o cabelo. O sinal dele com Deus estava nos cabelos. E ela estava sendo ameaçada, e começou todo aquele charme, fazendo um dengo para ele. Me fala qual que é o seu segredo dessa força indestrutível e tal. Ele caiu na besteira de falar. Quem de nós, irmãos, nunca falamos um segredo nosso para um amigo e fomos traídos? Eu já passei por isso. Não sei se os irmãos já passaram. Por isso que nem sempre nós devemos contar os nossos segredos. É só com Deus. Só com Deus, né? Tem coisas que é só com Deus. Pois bem, irmãos, ela o traiu, e só que ela estava cabreira, porque ela não sabia se ele estava falando verdade. Aí o que ela fez? Ele dormiu no colo dela, e ela chamou um homem, um filisteu, e esse homem foi e cortou o cabelo dele, né, na hora que ele estava dormindo. E aí o que ela fez? Ela falou assim: Sansão, os filisteus estão invadindo, eles vão matar a gente. Aí o cara fortão, né, já acostumado a bater em todo mundo, ele levantou e falou: não, peraí que eu vou resolver essa parada aqui, peraí. Quando ele levantou, pelo fato de ter cortado o cabelo de Deus, o Espírito Santo de Deus se afastou dele, porque aquilo ali era um sinal entre ele e Deus. Se afastou. E nessa ele estava que nem eu e você. Como que você vai encarar 10 caras? Não tem jeito, né, meu irmão? Não tem jeito, você vai apanhar igual uma mala velha. Aí bateram nele, arrebentaram com ele. Inclusive há o relato bíblico que furaram os 2 olhos dele, de tão ruim que os filisteus eram. E neste momento, agora eu convido a igreja para que vocês abram suas Bíblias no livro de Juízes. No capítulo 16, o versículo, irmãos, é do 23 ao 30. Capítulo 16, do versículo de 23 ao 30. Posso ler, irmãos? O subtítulo: A morte de Sansão. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus, Dagom, e para alegrarem. E diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvaram o seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou às mãos o nosso inimigo, e o que destruía as nossas terras, e o que multiplicava os nossos mortos. Imagina como ele deveria ser forte, irmãos, para ele acabar com um exército inteiro. 25. Alegraram-se-lhes o coração e diziam: manda vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que tinha pela mão: Deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que encoste a ela. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertiam.
Imagina a cena, irmãos. Ele deveria estar sendo motivo de chacota, né? Todo sujo, ensanguentado, sendo zombado por mais de 3.000 pessoas, é o relato bíblico. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembre-se de mim e dai-me forças só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que sustentava a casa e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: morra eu e os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte dos que matou em sua vida. Vamos parar aqui, irmãos, no versículo 30. Irmãos, vamos refletir no arrependimento. Imagina Sansão, passou um filme. Se coloca no lugar de Sansão. Você, uma mulher, um homem, super respeitado, temido, porque as pessoas tinham medo de você, respeitavam até mesmo pelo medo de você, porque você poderia destruir elas. E ele estava naquela situação vexatória, né? Uma situação ridicularizada perante toda uma sociedade. E ele se arrependeu do fundo do coração dele. E ele pediu a Deus para que Deus o perdoasse, se apossasse dele novamente e ele pudesse honrar a Deus e a todo o seu povo, se vingando pelo menos por um olho. Imagina por os dois, né? E Deus o perdoou e o fez. Olha como é maravilhoso isso. Tem uma outra, eu mesmo, irmãos, eu posso dizer que, particularmente, o porquê eu digo que a minha história é parecida com a de Sansão. Eu sou adventista desde os 7 anos de idade. Os 8 anos de idade. Por volta dos 18 eu saí da igreja. Aí eu frequentava a balada, passei a beber, passei a fumar, saía na sexta, voltava só no domingo, né? E isso daí foi mais ou menos uns 6, 7 anos da minha vida. A minha vida foi isso. Meu dinheiro eu gastava só com essas coisas. Só que num belo dia, Deus tocou no meu coração. E eu me arrependi de tudo que eu tinha feito. E eu falei assim, não, aqui não é o meu lugar. Não é meu lugar. Eu não fui criado para isso. Deus tem uma obra muito maior. Deus tem coisas muito melhores para a minha vida. E depois desse dia, irmãos, como um piscar, assim, um estalar de dedos, eu voltei para a igreja, nunca mais fumei, nunca mais bebi. E com isso, irmãos, veio uma bênção maravilhosa na minha vida. A Bianca, né, a gente se conheceu na empresa, foi logo que eu estava voltando, eu conversei com ela e tal. Levou um tempinho para ela voltar, mas graças a Deus, voltar não, né? Para ela vir para a igreja. E graças a Deus ela está aqui conosco, honrando e glorificando o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós podemos fazer também, irmãos, uma análise do perdão. Em cima desse cenário que a gente leu aqui na Bíblia, perdão. Olha como Deus ele é maravilhoso, irmãos. Na minha vida, vocês estão me vendo, e na vida de Sansão, onde a gente tem que pegar por base e não errar, né? Eu acho que a gente tem que aprender com os erros dos outros, a gente não precisa errar. Olha como Deus ele é maravilhoso. Ele conhecia o coração de Sansão, e ele viu que era honesto aquele pedido de perdão, como ele viu no meu coração que era honesto o meu pedido de perdão por tudo que eu tinha feito, por ter desagradado meus pais, ter pintado e bordado. E eu transmito isso para vocês também, irmãos. Eu não sei se o irmão está passando por alguma coisa, mas nunca é tarde. Você nunca é velho bastante para pedir perdão para Deus,
se arrepender do seu erro e voltar ao caminho do nosso Senhor Jesus Cristo e ter uma vida tranquila, né? Uma vida conforme Deus quer que nós tenhamos. Uma outra reflexão também que me veio à mente é a confiança, irmãos. Pegando nesse cenário, imagina a confiança de Sansão em Deus. Irmãos, vamos ser sinceros, nós somos seres humanos. Você desagradou o seu pai, pintou, bordou, você desrespeitou ele, foi contra todos os princípios que ele te ensinou uma vida inteira. Só que você sabia que ele estava disposto a te perdoar. Olha como que é o grau de confiabilidade. Sansão confiava tanto em Deus que naquele momento Sansão se arrependeu, pediu perdão do fundo do coração dele. Deus o perdoou e olha a confiança. A confiança é tudo, irmãos. Então, isso eu nem sabia que ela tinha ansiedade, mas isso daí, infelizmente, é um problema que o século XXI está passando por ansiedade, por depressão, esses problemas. Apesar que depressão, desde lá de trás, já tinha, né? A gente pode fazer até um outro culto sobre depressão. Não é de hoje isso, não é de hoje. Mas entrega isso nas mãos de Deus. Não vai ser eu que vou resolver o seu problema, não vai ser o nosso pastor Aguinaldo, cara, gente boa demais, não vai ser ele que vai resolver o seu problema, não vai ser o Aguinaldo, o presidente da PL, não vai ser. É só Deus. Só que aí você, cada um aqui que fez o seu pedido, eu também me incluo nessa, temos que confiar. A base é essa, irmãos, é confiança. Lá fora, o pessoal fala que a gente é louco. Ele acredita no que não vê. Mas nós sabemos no Deus que nós cremos, né? Amém. No Deus que nós acreditamos e confiamos. E, inclusive, irmãos, tem um relato aqui da nossa irmã Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver. Os irmãos que quiserem conferir o livro Ciência do Bom Viver, a página 175 e 176. Eu vou ler para os irmãos. No livro fala assim: os que opõem em Cristo a confiança não devem ficar escravizados por nenhuma tendência ou hábito hereditário ou cultivado. Deus não nos deixou lutar contra o mal em nossa própria limitação e força. Seja quais forem as nossas tendências hereditárias ou cultivadas para o erro, podemos vencer mediante o poder que Ele está disposto a nos comunicar. Enfim, irmãos, a nossa irmã Ellen White, em conformidade com a Bíblia, ela diz: a confiança é só em Deus. A confiança não é nem nos livros da irmã Ellen White. E isso é ela que fala, não sou eu. A confiança, irmãos, é em Deus. Nós cristãos temos que estar pautados na confiança, na perseverança em Deus. Inclusive, foi ontem, né? Ontem, irmãos, nós tivemos uma excelente notícia que eu vou transmitir para a igreja. Semana passada, a Bianca, ela pediu oração por uma amiga nossa, uma vizinha lá da nossa rua, chamada Evelyn. O que acontece, irmãos que não estavam aqui não estão sabendo. Há um ano foi diagnosticado um câncer na coluna dela, um câncer muito difícil, muito raro. Aí começou a fazer tratamento no hospital particular, aí depois passou para a Santa Casa, aí um joga para lá, outro joga para cá, e ninguém queria resolver o problema. O pai dela é um cara extremamente de Deus, ele é pastor da Assembleia de Deus, um cara nota 10, pastor Eduardo, um cara muito de Deus mesmo.
E o irmão dela relatou pra gente que, irmãos, ela não conseguia fazer isso aqui, ó. Com o dedo, ela não conseguia colocar na ponta do nariz. O que acontece? Ela estava perdendo a coordenação motora. Ela tinha que olhar para o dedo e forçar bem a vista para conseguir chegar. Se ela desviasse a atenção, a mão ia para cá, porque ela não tinha mais coordenação motora. E a turma não acreditava mais nela, na recuperação dela, nos médicos, na medicina. E o pai dela, com uma corrente de oração na igreja dele, né, outros irmãos, nós estávamos orando por ela. A igreja aqui do Inhocuné orou por ela. Foi até o Cláudio, né? O Cláudio orou por ela. Com a graça de Deus, irmãos, com a graça de Deus, estava tão enrolado sair essa cirurgia. Com a graça de Deus, a cirurgia saiu ontem. A cirurgia foi entre 6 e 7 horas de duração. Com a graça de Deus, ela perfeita. Amém. Foi super bem sucedida a cirurgia. Ela, no período das 3 primeiras horas, ela estava com a vista meio embaçada, mas o médico disse que era por causa da anestesia. Mas ela até mandou um áudio para a Bianca, o pastor também mandou para a gente, agradecendo. Ela, inclusive, mandou um abraço para cada um de vocês que orou por ela. Enfim, irmãos, é confiança, é colocar os nossos planos, é colocar a nossa vida, colocar o nosso trabalho, porque infelizmente nós como seres humanos nós temos o mau hábito de falar assim: eu comprei, aí é meu carro, o carro é meu, a casa é minha. Não, é tudo de Deus, você não tem nada. Deus que te deu força e te proveu saúde para que você adquirisse aquela casa, aquele carro, a saúde que é o mais importante do que qualquer outro bem. Sem saúde, irmãos, nós não temos nada, não somos nada. Você vê aí a história do Gustavo, hoje está entrevado na cama, né? Porque não está nem na cadeira de rodas, porque ele só sente do mamilo para cima, do mamilo para baixo ele não sente nada. Então, quer dizer, irmãos, sem saúde nós não somos nada. E isso só vem do Senhor. E eu gostaria também que os irmãos, esse daí eu acho que os irmãos já têm até de cor. Tem um versículo da Bíblia que eu sou apaixonado por ele, que está em Isaías. Acredito que os irmãos têm até ele de cor. Eu acho que todo cristão ele deveria ter esse versículo cravado no seu coração. Em Isaías, capítulo 41, no versículo 10. E, irmãos, guardem esse versículo, porque esse versículo ele serve para todos os momentos da nossa vida. Posso ler, irmãos? É 41, 10. Eu tenho certeza que os irmãos vão levar no coração de vocês esse versículo. Lá ele fala bem assim, irmãos: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Olha que maravilhoso. Deus, ele cuida de cada um de nós. Irmãos, a Bíblia diz que, Salomão diz que se Deus cuida até dos passarinhos, irmãos, quem dirá de nós, né, que somos feitos à imagem e semelhança dele, o pecado que estragou tudo. Enfim, irmãos, neste momento você que tem alguma dificuldade, algum problema que você está enfrentando, e hoje você aprendeu que é só Deus na sua vida para resolver. Ninguém mais vai resolver o seu problema. Seja problema de desemprego, seja problema de saúde, seja problema espiritual, porque infelizmente nós temos muitos problemas espirituais, problemas de prostituição,
eu não sei, seja um vício ilícito ou ilícito, que seja cachaça ou uma cocaína, não sei. Se você tem algum parente, amigo, familiar, algum vizinho que passa por algum desses problemas, primeiramente, vou pedir que você ore por ele. Nas suas orações, nunca se esqueça deles. Ore por eles. Não adianta brigar, não adianta ficar falando, enchendo o saco da pessoa. Ora por ele. Eu até esqueci de relatar, irmãos, isso até fugiu do meu sermão, isso, mas eu vou falar. Na minha volta, irmãos, olha como a oração, Cláudio, intercessória tem poder. Eu acredito piamente na oração intercessória. Quando eu saí da igreja, vira e mexe eu vinha, não é que eu saí totalmente da igreja. Teve vezes eu, não em bêbado, né, mas vim direto da balada. Aí, nesse dia que eu decidi que eu falei assim, não, eu não quero isso para minha vida, eu fui para a igreja. Eu tomei um café, molhei o rosto, tomei um banho, tomei um café e fui para a igreja. Aí um irmão, que ele foi meu diretor de desbravador, o irmão Silas, ele pegou um papelzinho, é um negão, tem uma mão desse tamanho assim, tipo o irmão Hamilton. Ele chegou assim, ele passou, falou assim, eu estou orando por você. Isso foi fenomenal, para mim em especial, tanto é que eu nunca me esqueci dessa cena, eu lembro como hoje. Ele falou assim, eu estou orando por você, isso é lindo, eu acredito que Deus escutou a oração dele, da minha mãe, de toda a igreja. Por isso que eu falo, cada um de nós, irmãos, nós temos a responsabilidade, a mesma responsabilidade, não de libertar o povo, como a de Sansão, mas nós temos a responsabilidade sim de levar a mensagem para o nosso vizinho, para o nosso amigo, para o nosso familiar. Então, enfim, irmãos, eu gostaria, nada forçado, você que sentir no seu coração que você precisa se renovar, que você precisa de ajuda, seja qual for, seja de desemprego, seja um problema psicológico, seja um problema de drogas, eu vou pedir que você fique em pé. Você fique em pé. O sonoplasta vai tocar um louvor chamado Não Há O Que Temer, um louvor maravilhoso, acredito que a congregação aqui inteira já conheça, pelos adoradores. E eu vou pedir que você entregue o seu coração, abra o coração, peça a Deus tudo o que você precisa. Eu tenho certeza que Deus ele vai te trazer a bênção, não sei quando, mas Ele vai trazer na hora certa, porque se for um dia antes ou um dia depois, não vai dar certo. A bênção tem que ser naquele dia, no dia que Deus determinar. Você vai abrir o coração, você vai se entregar, você vai se arrepender, vai confiar, e o perdão, a bênção vai vir. Tá bom? Esse é o meu desejo, o meu agradecimento, e que o nosso Senhor Jesus Cristo derrame bênçãos sem medida na vida de cada um de nós. Amém. Dos nossos amigos, dos nossos familiares que estão em casa, tá bom? E que tenhamos uma excelente semana. Deus nos abençoe, irmãos.